A paz do Senhor, meus irmãos, aqui mais um vídeo para o canal Professor de EBD. Estamos aqui com a segunda parte do livro da História da Igreja, volume 2. Já tem vídeo no canal sobre o vídeo 1, sobre os dias de Cristo, a pré-reforma, né? São 2 volumes. E a gente já tem um review desse livro aqui, agora vamos estar fazendo do volume 2, que é a parte dos reformadores. Então, pessoal, nós vamos ver algumas abordagens que eu fiz aqui, né? Eu demorei 1 ano e meio para ler as 2 obras e foram feitas aqui algumas observações. Então a gente vê aqui que alguns dos problemas de Lutero foi ele alegar a superioridade da raça alemã, né, no que diz respeito às obras acadêmicas que foram feitas em sentido de estudos bíblicos, né? Então nós temos aqui, né, a contemporaneidade de Maquiavel. Martinho Lutero alegou suposta superioridade alemã em sua crítica à Igreja Romana, que havia sugado a Itália de toda a sua riqueza, tal. Então nós vemos aqui que, né, um dos indícios de Martinho Lutero, também que foi acusado de antissemitismo, e por que Hitler, né, citou poucas vezes Martinho Lutero. Então, sem querer, Martinho Lutero ajudou a contribuir por esse pensamento alemão. Outra curiosidade é que John Hus profetizou a vinda de Martinho Lutero. No dia 6 de julho de 1415, os executores de John Hus, que fora praticamente seguidor de John Wycliffe, atravessando o campo até o local da sua execução, foram ouvidos dizendo: "Vocês hoje assassinarão um ganso", ele se considerando como um ganso por causa da palavra tcheca Bohemia Hus, que dá origem ao seu nome, John Hus. "Mas Deus despertará um cisne, e esse cisne é o próprio Martinho Lutero, a qual vocês de modo algum poderão queimá-lo ou assá-lo." Então, já está aqui, né, uma declaração citada anos mais tarde pelo ministro que oficializou o funeral de Martinho Lutero, reconhecendo que esse era o cisne, né? Aqui tem uma citação de John Hus, né? Ele foi responsável pela revolta boêmia. Ele diz aqui: "Meu bem-amado, em Cristo Jesus permanece firme na verdade que aprendeste, pois ela a tudo vence e é poderosa para conduzir à vida eterna." John Hus. Uma paradinha para aquela boa e velha revisão das obras, né? Quem me acompanha no canal sabe que em todas as obras que já passaram por aqui, a gente acha sempre um errinho ou outro, né? Como de costume. Então estamos aqui na página 147 e diz aqui, né: "Lutero estressou que a missa deveria ser celebrada no vernáculo local." Então, na verdade, um erro aqui: Lutero estressou que a missa deveria ser celebrada no vernáculo local. Ou seja, Lutero expressou, não estressou, né? Expressou que a missa deveria ser celebrada no vernáculo local. Página 216, mais um errinho aqui, de concordância, mas mais, como um precursor, né? Ou é mais ou é mais, né? Como um precursor de que um fundador. Também temos outro errinho aqui, esse é mais de digitação. O calvinismo exerceu seu maior impacto, né? No caso, exerceu seu maior impacto, né? Então, os 2 E aqui, um erro provavelmente de digitação. Aqui temos mais uma confirmação, que Lutero falando de John Hus, ou seja, em 1415, né? John Hus seria o ganso, 100 anos depois, aparece o cisne, em 1520, que seria Lutero, né? Aí diz aqui: a disputa entre Lutero e Erik foi explosiva. Acusou Lutero de estar perigosamente próximo à heresia boêmia de John Hus. Inicialmente, Lutero rejeitou a associação, mas mais tarde mudou de ideia, declarando: "Entre os artigos de John Hus, encontro muitos que são simplesmente cristãos e evangélicos." Ou seja, ele entendeu a associação de John Hus a ele sendo o ganso, né? Também temos aqui o reformador Zwinglio admitindo que Lutero seria uma espécie de novo Elias. Aqui mais uma fala de Lutero, a qual ele diz que ele está, né, com os problemas que ele teve aqui, da perseguição. Ele diz que isso é agarrar um ganso pelo pescoço, ou seja, né, se referindo a ele mesmo, né? Ou seja, contestar a doutrina nunca havia acontecido até agora. Outros já lutaram por questões relativas à vida, falando de John Hus, mas enfrentar a doutrina, isso sim é agarrar um ganso pelo pescoço, né? Fala de Lutero. E aqui parece que é o grande problema de Lutero, né? Que foi o antissemitismo. Parece que no final da sua vida ele ficou parecido com Salomão. E o que quer dizer? Ele encorajava os alemães a queimarem sinagogas, escolas e lares judaicos, numa decisão que reverenciava até a era nazista.
Lutero pregou que os judeus deveriam ser escravizados pelo povo alemão. Tá? Então veja bem como é que esses homens, né, tiveram problemas, assim como teve Davi, como teve Salomão, né, como teve o rei Ezequias, que não ordenou a sua casa. Então, inclusive Pedro, né? Então, todos os homens de Deus, eles tiveram muitos problemas, né? Muitos problemas, né? O que a gente aprende com isso, né? É que a perfeição está em Cristo, não está no homem. Então, muita gente se vê falar de Lutero e tal, mas também muitas coisas, né, foram feitas de forma errada, né? Foi muito importante, sim, para a história, né? Inclusive, tem passagens aqui nesse livro que relata que ele era um homem muito estudioso, ao ponto de ficar doente, de tanto que se dedicava à obra. Assim também foi Zwinglio, assim também foi Calvino. Então percebemos aqui que esse lado obscuro de Lutero, né? Assim como também temos um lado também obscuro em Calvino. Então aqui nós estamos falando alguma coisa sobre Calvino. E para quem não sabe, ele perseguiu um médico Servetti, na verdade Servetti que perseguiu ele. Porém, Calvino denunciou onde Servetti estava escondido, o médico Servetti, e ele foi sentenciado à morte, como está escrito aqui, né? Ele foi queimado. Porém, a gente vê que Calvino não teve misericórdia aqui, né? Não teve misericórdia. Então, você que vai adquirir essa obra, vamos dar uma lida aqui. Não dá tempo para mim explicar tudo certinho, mas foi algo que provavelmente Calvino tenha se arrependido depois, né? Aqui só para não ficar algo incompreendido, tá? Servetti, Calvino mostrou a correspondência às autoridades católicas, né, que prenderam Servetti, né? Foi ele que denunciou o local, mas ele foi descoberto por refugiados franceses que o reconheceram, né? 16 anos atrás da morte de Servetti, Calvino tentou converter ele à ortodoxia. Porém, ele não compareceu ao local e depois Calvino tentou que a morte dele tivesse sido uma morte menos horrenda, né, do que morte na fogueira, mas também não conseguiu, né? E ele depois tentou se retratar, né? Calvino tentou fazer com que Servetti se retratasse das suas heresias, porém não foi, né? Mas aqui fala, né, que Calvino diz que tinha uma ira. Ó, você gerou em mim uma fúria que eu não tenho como medir, tá? Então foi um ato, né, até pelas leis da época, Calvino estava correto, porém ele poderia não ter denunciado, né? Mas ele seguiu o bonde, né? Assim como Lutero mandou prender e matar alguns hereges, Calvino talvez se baseou nessa mesma pegada aí. Aqui a gente percebe que a obra é tão completa que ela vai falar até como se surgiu a Bíblia de Genebra, né? Os protestantes ingleses mantiveram as chamas acesas, produzindo em abril de 1560 uma das traduções mais duradouras da história da língua inglesa, a Bíblia de Genebra. Então aqui nessa obra nós vamos ver muitas coisas, né? É bem completo mesmo, vale a pena o material, mas é um material para ser lido e não só para ser consultado, tá? Então você vai fazer a leitura igual eu fiz e vai tirar várias informações. Eu não tenho condições de mostrar tudo no vídeo. Voltando aqui no índice que eu fiz, então eu tinha parado aqui. No descobrimento da Bíblia de Genebra, né, na página 293, mas também nós vamos ter, falando do Rei James, né, que é a tradução King James, 1611. Lá nós vamos falando sobre os Zelotes, vai ser falado sobre John Wesley, sobre Osana Batista. Até houve um erro na Bíblia dos Reformadores, a qual o pastor conhecido, ele fez essa anotação e ele esqueceu de colocar o vínculo dos Anabatistas, né, com os batistas. Então, muita gente acha que o Anabatista não tem a ver com o movimento pentecostal, mas tem muito a ver, tá? Então aqui você vai entender que os Anabatistas têm a ver com o movimento pentecostal também, o início dele. A Bíblia King James, né? Vai falar daí caça às bruxas, calvinismo, falar sobre usos e costumes, sobre a Vulgata Latina, sobre ateus, sobre manuscritos, sobre o segundo Messias, sobre Isaac Newton, falar qual a relação de milagres e profecias no decorrer da história, inclusive com a xenonalia, que é o falar de línguas estranhas, tá? Tudo isso aqui está nesse livro. Vai falar sobre Spinoza, falar sobre a maçonaria, sobre a oração pentecostal, os metodistas, o unitarismo. Vai falar sobre o Brasil, né? Como que se inicializou a evangelização do Brasil. Vai falar do Espírito Santo, dos pais apostólicos. Então eu trouxe algumas só para ter uma ideia da dimensão, né? Da dimensão sobre as obras missionárias no mundo todo.
é bem completo, tá? Vale a pena. Sobre racismo, sobre justificação, sobre democracia, até sobre Einstein tá falando, tá? Então, é uma obra bem completa. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Não esquece de deixar aquele like pra gente aí, se inscrever aqui no canal. É uma obra com 1.086 páginas, tá? O segundo volume é bem maior que o primeiro. Parece que demorou um pouquinho mais para terminar a leitura. Mas são obras aí para... Aqui tá a diferença dela, né? Para quem quer saber sobre a origem, né? Desde os pais da igreja até praticamente os dias atuais. E eu recomendo.